Minhas ovelhas escutam minha voz. Minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender a palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós retomamos hoje a leitura sequenciada a cada domingo, um pequeno trecho do Evangelho de Lucas. Lá em janeiro, fevereiro e parte de março, nós já lemos até o 8º capítulo. Depois entramos na Quaresma e no tempo da Páscoa e vivemos o mistério relatado pelos outros evangelistas também Lucas. Mas hoje estamos com Jesus numa parada muito importante. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: bradem? Quem diz o povo que eu sou? É uma pergunta síntese. Esta pergunta marca um tipo de avaliação até aqui. O que nós fizemos gerou o quê? Na mente, no coração do povo. É um questionamento para avaliar
a continuação da caminhada e apresentar aos discípulos alguns elementos novos na continuação dessa caminhada. A última cena que Jesus realizou antes de fazer essa pergunta, depois de ter realizado vários grandes milagres, e milagres que marcaram muito fortemente a imagem dele, agora não só no meio dos judeus, mas no meio do povo pagão, o último milagre que ele realizou foi o que nós vimos quinta-feira passada, na festa de Corpus Christi, também no capítulo 9, nós estamos aqui no versículo 18, e o versículo 17 do evangelho de quinta-feira passada terminava de relatar a multiplicação dos pães e contava que os apóstolos reuniram 12 cestos com aquilo que sobraram da multiplicação dos pães. Então, esta parada, lugar retirado, para rezar e para fazer uma avaliação, situa, depois de uma série de atividades bem impactantes, e a última delas, a multiplicação dos pães. Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Vale a gente lembrar sempre que no Evangelho de João, quando termina a multiplicação dos pães, a multidão fica tão empolgada com Jesus que tenta cercar Jesus, pressionar Jesus, pegá-lo pelo braço para levá-lo para Jerusalém e fazê-lo rei. E Jesus percebe isso e foge e continua seu caminho. Então, a pergunta é, em vista daquilo que o Evangelho de João bem levanta, existe uma linha completamente equivocada na interpretação sobre quem é Jesus. E os discípulos prestam um relatório dramático. Versículo 19. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. O que significa isso? O Senhor não é a novidade. No máximo, o Senhor é algum dos antigos profetas que ressuscitou, dos grandes. Mas o Senhor está na linhagem do que veio até agora. Uns dizem, outros acham, alguns pensam. É como hoje. É uma seara de opiniões, cada opinião mais engessada e mais rígida do que a outra. Todo mundo tem profunda firmeza com a sua opinião, mas não chegamos a uma compreensão do mistério central da fé. Quem é Jesus? E o fato de nós termos opiniões tão conflitantes, posicionamentos tão em oposição e em conflito, significa exatamente que nós não estamos entendendo quem Ele é. Porque Ele não está se tornando o guia da nossa vida, mas está se tornando uma opinião para a gente se embater uns com os outros. É muito diferente. Quando Ele se torna um caminho que nos conduz e quando Ele se torna uma plataforma de pensamento para divulgar um modo ideológico de raciocínio, de ideologia. Ante a pergunta e a resposta, Jesus propõe aprofundar a avaliação. As pessoas pensam de Jesus numa linha de messianismo político.
associam a Jesus como um líder, mais um líder político para os governos e sistemas dos reinos deste mundo. Jesus propõe aprofundar o tema. Vamos lá? Versículo 20. Mas Jesus perguntou, bradem. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu. O Cristo de Deus. Bento XVI tem uma reflexão maravilhosa desse texto, em que ele diz, por que Pedro, que fala pelo conjunto da igreja, tem uma resposta tão certeira, tão síntese assim? Bento XVI diz que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: além de seguir Jesus, Pedro está com Jesus em que ambiente? Qual? O que eles estavam fazendo? Epa! Volta lá no começo. Certo dia, Jesus estava rezando. Só fica claro para você quem é Jesus a partir de uma experiência profunda de oração. Oração como lugar de encontro com o Pai. Para Jesus, rezar é deixar tudo para ir para um encontro com o Pai. Oração é um lugar de tirar o véu, de chegar à conclusão clara sobre quem é Deus. Nós pensamos que oração é um lugar para a gente tirar o véu dos pedidos da gente, para Deus enxergar o que a gente precisa. Mas oração é a gente enxergar quem é Deus. O movimento da oração é abrir nossa compreensão e criar nossa intimidade e comunhão com Deus. Mais do que um monte de técnica poderosa que me ajuda a conseguir o que eu quero, a oração faz-me alcançar o que Deus quer, conhecê-lo, ficar próximo, tornar-nos amigos próximos de Deus. É no ambiente de oração que Pedro confessa: tu és o Messias. Isto garante a Pedro uma compreensão diferente da massa. A massa vê os milagres, os prodígios, os sinais, mas não entende quem é Jesus. Ele é algum dos profetas, no máximo. A massa recebe os benefícios milagreiros, mas não alcança a compreensão. Pedro, além de receber os benefícios dos prodígios, milagres e sinais, Pedro ainda se reserva intimidade de oração, e na oração ele descobre verdadeiramente quem ele é, o Messias. Pronto. Os discípulos são envolvidos no ser e no falar absolutamente únicos de Jesus com o Pai. Desse modo, é concedido aos discípulos ver Jesus na condição que ele é, o Messias, o Christos, o ungido de Deus. Surpresa. Assim que descobrem, Jesus põe uma norma. Versículo 21. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Imposição do silêncio sobre a dignidade messiânica do Mestre. Não contem isso para ninguém. Impõe um silêncio sobre a dignidade messiânica dele. E acrescenta, versículo 22. Impõe o silêncio, diz: o que vocês sabem sobre mim fica em segredo,
Não saia daqui gritando lá para a turma, para quem eu multipliquei pão. Olha, ele é o Messias, o ungido. Não. Psst. Silêncio. Eu vou contar para vocês que eu sou o Messias, mas eu não sou o Messias segundo as expectativas messiânicas da massa. Repito, Jesus diz aos discípulos: eu sou o Messias e vou contar um segredo para vocês, que eu sou um Messias que não corresponde às expectativas da massa. Vamos ver? Pelo contrário, Jesus vai jogar um balde de água fria, não só na expectativa da massa, mas também dos próprios apóstolos. Vamos ver? E acrescentou, bradem: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha, vocês fiquem atentos, porque o grupo mais poderoso da religião de Jerusalém, as 3 ordens que compõem o Sinédrio, os anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, vão se organizar, vão me fazer sofrer, vão me rejeitar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Então, fiquem atentos, porque a massa não está sabendo quem eu sou, mas a elite religiosa do sistema religioso que virou a tradição religiosa de Israel também não vai me entender. Pelo contrário, vão me matar. Segredo. Agora, não é só um segredo, é também a correção de qualquer expectativa errada sobre Jesus. Quanto é doloroso quando uma pessoa cultiva uma relação equivocada com Deus a partir da vida de oração. Tem uma compreensão errada e tem até uma prática religiosa zelosa, mas com fins equivocados. Jesus conta que ele é um Messias diferente, que vai ser morto na cruz, que vai gozar de hoje goza de uma incompreensão das massas, que não sabe quem ele é, mas ele vai gozar de uma rejeição, de uma recusa, de um extremo ato que vai levar a ser morto na cruz, e não só, vai apresentar aos apóstolos que nós, precisamos configurar nossa vida com esse Messias. Aquele Messias esperado na expectativa do Sinédrio, dos anciãos, dos mestres da lei, dos sumos sacerdotes, que viria um Messias poderoso para montar uma religião de sistema religioso poderoso, associado e atrelado aos poderes políticos de Israel, da casa de Davi, que montaria uma monarquia absolutista, com um templo, com um sacerdote, com uma estrutura de poder que tornaria Israel uma potência histórica para sempre. Jesus diz: longe de mim cumprir essa expectativa de Israel. Para começar, a elite que comanda a religião e o templo em Jerusalém vai ser a elite que vai organizar minha recusa e minha morte. E vocês precisam topar, assemelharem-se a mim. Vamos ver? Depois de contar o centro da mensagem, se a igreja tiver tempo de fazer só uma coisa, a igreja deverá ocupar-se em fazer isso que Jesus anunciou. O Filho do Homem sofreu, foi rejeitado, foi morto, mas ressuscitou. Se tiver uma única tarefa para a igreja se ocupar, será essa: anunciar isto. Depois de
dar esta síntese de quem ele é, ele dá uma síntese para os apóstolos e para nós sobre quem nós somos, quem você é no segmento de Jesus. Vamos? Depois disse a todos, Bradem: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Lá em Jerusalém, vai ser a elite religiosa que vai me rejeitar, me fazer sofrer, me matar. Agora vocês que estão me seguindo, vocês mesmos providenciem a renúncia de si mesmo. Providenciem tirar o olho de vocês mesmos. Renuncie a si, tome sua cruz e me siga. Desde aqui. A minha cruz espera lá em Jerusalém. A de vocês é a partir daqui. Já pegue agora e sigam-me. Os discípulos que descobrem a condição divina de Jesus são convidados a uma consagração particular. Estar com Jesus, permanecer íntimos com Jesus, não só nos gloriosos eventos do Messias, que cura, liberta, ressuscita, multiplica pães. Em oração, eles são chamados a reconhecer Jesus e a alcançar uma adesão a Jesus que vai além da opinião das massas. Chegar à profunda identidade com Jesus. Unir a vida deles, a vida nossa, à vida de Jesus. Renunciar, tomar a cruz e segui-lo. Na oração, e somente na oração, é possível descobrir o rosto de Jesus e desejar configurar sua vida à dele. Só quem mantém uma relação íntima experimenta ser conquistado por ele e levado por ele a dar a vida como ele mesmo dá. É isso que significa na expressão tão repetida no Evangelho de João, permanecer com ele. Quando Pedro confessa que Jesus é o Messias, Jesus anuncia sua paixão e ressurreição. E segue o anúncio de que eles também viverão uma paixão, renunciam a si mesmos e tomam a cruz. Segui-lo, sabendo-o crucificado pela nossa salvação. Segui-lo, sabendo-o caminho da cruz, mas uma cruz que será a nossa redenção. Por isso Jesus exige que o discípulo tem que topar perder-se a si mesmo. Ninguém segue Jesus para achar a si mesmo, mas segue Jesus para perder-se a si mesmo, para diluir a minha identidade na de Jesus. O seguimento jamais pode representar um modo de alcançar segurança nessa vida, conquistar uma posição social. Quem quiser realizar, sobretudo, uma ambição própria, quem quiser alcançar um sucesso pessoal, será sempre escravo de si mesmo e será sempre preocupado com a opinião pública. Para ser considerado discípulo e discípulo de Jesus,
cada um de nós deve esquecer aquilo que agrada às pessoas, esquecer aquilo que é a moda e a opinião do mundo. Deverá privar-se de uma relação de fama, prestígio, elogio, poder, e deverá aceitar ser elogiado, como Jesus o fora na sexta-feira da paixão, escarnecido até por um daqueles que fora pregado do lado dele, e dizer: se és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós. Ser discípulo de Jesus não é procurar os mimos dos elogios e reconhecimentos do mundo, da sociedade. Há sempre escondido no discípulo, na discípula do Senhor, alguém que causa um desconforto, que incomoda, que treme o estabelecimento da vaidade, da ilusão do mundo, do ganhar do mundo. Ter coragem de dizer sim a outra vontade, a vontade do Pai, como rezamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, não a minha. Imersos na vontade do Pai, não só aquela vontade original que habita-nos será vencida e superada, como ela será tomada de uma graça arrebatadora, e aquilo que era apego a mim mesmo se tornará abraço e acolhida da graça salvadora que Jesus oferece. Por isso, o convite de Jesus, perder-se a si mesmo, tomar a cruz, evoca o que ele fez com o seu corpo e o seu sangue na cruz. Oferecer o sacrifício de doação e de amor humilde a toda a igreja, sua esposa. Naquele madeiro da cruz, ele convoca os discípulos de ontem e de hoje a sermos nós também grão de trigo moído, uva macerada e lançado para a salvação do mundo e não para ser elogiado e aplaudido pelo mundo. O Filho do Homem será rejeitado, farão sofrer, o matarão, mas ele ressuscitará. Assim, nós configuramos um cristianismo completamente diferente desse narcisismo vaidoso que a religião pode transformar a nós cristãos, a nós padres, a nós pregadores, que passamos a ter uma ciência de nós que parece mais importante do que o próprio Deus. E a gente descobre que renunciar a si não é fazer um chicote e fazer você sofrer porque eu não presto, sou só pecado, não valho nada. Não é essa espiritualidade do passado, da mortificação e do flagelo do corpo que se reivindica com esse texto. Renunciar a si e tomar a cruz significa mergulhar na sua própria identidade de pessoa e a partir do que Cristo vê em você, você encontrar em você uma novidade para o céu, para o eterno, para a plenitude em Deus. Amém? Amém? Eu termino com uma meditação bonita. O que é renunciar a si mesmo? Olha que coisa bela. A renúncia, olhe para a cruz e vá fazendo sua renúncia. O convite à renúncia é o convite à egolatria. Não é uma desgraça ou uma destruição de você
mesma, de você mesmo. Pelo contrário, renunciar o ego é a oportunidade privilegiada para deixar emergir do seu eu mais profundo, da sua identidade de filha e filho, aquela que saiu da água do batismo, o seu eu original, brotar de você os recursos mais nobres. Renunciar a si é tirar aquilo que o mundo quer que você seja, para que você seja o que Deus plasmou em você. Uma potencialidade de vida que tem chance de expressar realidades mais duradouras do que as influências da moda. Você poderá expressar com sua vida gestos, palavras e entregas que darão sabor duradouro na vida do mundo, porque você mesmo será homem e mulher das coisas eternas. Não se trata de massacrar o seu corpo, a sua alma, o seu coração, para salvar como se você fosse só coisa ruim. Trata-se, renunciar a si mesmo e tomar a cruz, trata-se de descobrir as falhas que há em nós mesmos. Trata-se de encontrar uma outra inclinação que te conduz e te faz tensionar para as coisas eternas. Libertar você de tudo aquilo que transforma você prisioneiro nas coisas de baixo e te libertar para as coisas do alto. Isto é que significa renúncia de si mesmo. Amém. Incline a sua cabeça, sem medo da cruz, sem medo da renúncia. Diga para Jesus que você quer, que você deseja e aceita ser conduzido por Ele, ao mais profundo e ao mais elevado que Deus fez em você mesma, em você mesmo. Que você quer perscrutar aquilo que em você fala de Deus e te conduz à plenitude de Deus. Mais do que fama, prestígio, privilégio, reconhecimento, poder, ego, você deseja a plenitude de Deus, de filha e filho que você é. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples. Tão lindo
tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor mesmo nos convidou. o Senhor mesmo nos convidou. Vinde a mim, Vinde a mim, vós que estáis cansados vós que estáis cansados do peso do fardo. do peso do fardo. Vinde a mim, Vinde a mim, meu fardo é suave, meu fardo é suave, meu jugo é leve. meu jugo é leve. Esta leveza Essa leveza que até no alto da cruz que até no alto da cruz se transforma em amor se transforma em amor derramado derramado no meio da mais dolorosa dor. no meio da mais dolorosa dor. Esta leveza, Esta leveza, esta suavidade, esta suavidade, eu te peço, Jesus. eu te peço, Jesus. Eu venho até o Senhor. Eu venho até o Senhor. Eu quero o seu jugo, Eu quero o seu jugo. eu quero o seu fardo, Eu quero o seu fardo, suave e leve. suave e leve. Eu quero te seguir Eu quero te e seguir transbordar nesse amor e transbordar nesse amor em tudo na minha vida. em tudo na minha vida. Viver a plenitude desse amor, Viver a plenitude desse amor, sem medo de renunciar. sem medo de renunciar. Eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Aceita-me, Aceita. chama-me, Chama-me. conduz-me. Conduz-me. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por chamar-me. por chamar-me. Põe a mão no seu coração. Faça a sua oração, agradecendo a Jesus por te chamar, por ajudar você a renunciar tudo aquilo que em você não é de Deus, não corresponde à natureza divina que você tem, tudo aquilo que te humilha, te rebaixa, te reduz a coisa daqui de baixo, para viver a plenitude. Agradeça esse convite, esse amor. É tão lindo, tão simples, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito